Olá, meu nome é Lucimara, eu sou mãe da Andressa, é uma aluna da classe do Juvenis de 12 anos e eu estou aqui para contar um pouquinho com vocês como eu faço o estudo da lição da Escola Sabatina com ela durante a semana. Eu queria começar explicando para vocês que vão assistir essa apresentação que nós estamos aqui para apresentar um estudo da lição 4 do próximo trimestre, ou seja, no terceiro trimestre. Nós estamos no mês de maio e eu quero apresentar para vocês a maneira como eu faço o estudo da lição, usando uma lição que a Casa Publicadora Brasileira cedeu para o Departamento do Ministério da Criança e do Adolescente da UCOB, antecipado, para a gente poder, quem sabe, quando você assistir esse vídeo, estar assim, de acordo com a realidade, o tempo real, né? No caso, a lição vai ser a lição número 4, por isso eu não tenho a lição aqui nas minhas mãos, eu tenho uma cópia que nós tiramos da internet, né? E vamos trabalhar a lição 4, que vai ser apresentada no dia 23 de julho de 2016. Tomara que dê tempo desse vídeo chegar para você assistir, pai, mãe, até professores de escola sabatina, tempo de assistir antes que essa lição aconteça, né? Para a gente poder estar interagindo de forma mais real. E a lição é a lição do falar e agir. A referência bíblica dela está em 1 Reis 10, do versículo 1 a 13, e que conta a história da visita da rainha de Sabá ao reino de Salomão com o intuito de testar a sabedoria de Salomão. Nós estivemos lendo e vendo que ela foi lá para comprovar se ele era tão sábio quanto ela havia ouvido falar. E a rainha de Sabá descobre que ela não sabia nem metade do quanto Salomão era sábio. Mas olha, vamos conversar um pouquinho sobre a dinâmica do estudo da lição da Escola Sabatina para juvenis em casa, porque na igreja a gente sabe que os professores seguem um manual e as crianças, os juvenis, têm a lição em casa. Eles já estão numa idade que a gente pode dizer assim, eles têm autonomia, eles têm capacidade de estudar a lição sozinho, claro, mas olha, nada substitui a maravilha que é os pais sentarem com os filhos para estudar a Bíblia, para estudar a lição da Escola Sabatina e até mesmo se beneficiar desse estudo com os filhos. E também para que a gente possa estar acompanhando esse rendimento espiritual. Eu gosto de acompanhar os estudos da Andressa e gosto de pensar que quando eu estudo com ela, além de estreitar o nosso vínculo e a nossa ligação espiritual, porque eu vou ser sempre a mãe que ela sabe que se preocupa com o espiritual dela. E também para que ela possa tirar dúvidas comigo, poder apresentar assim, reflexão, aprender a refletir no estudo da Palavra de Deus. Porque mandar estudar por estudar e cumprir uma tabelinha nem sempre é garantia de um crescimento espiritual. Então, os pais têm sim responsabilidade, mesmo com a criança na idade juvenil, de 12 anos, 13 anos, de acompanhar. E quando ele for ficando mais velhinho, eu acho que pai e mãe têm que cobrar, num sentido positivo, esse ganho espiritual com o estudo da Bíblia e o estudo da lição. Então, a lição da Escola Sabatina do Juvenis começa no sábado à tarde a recapitular. Sábado de manhã ele estuda na Escola Sabatina com os professores, com os colegas na igreja. Com certeza a gente espera que tenha uma interatividade, que ali tenha questionamento, que eles aprendam a refletir sobre a história. Mas no sábado à tarde, que eu quero apresentar aqui a sugestão de ser no culto de pôr do sol, do final de sábado, dos pais sentarem, a mãe, o pai, os dois juntos, com esse filho juvenil e também com aqueles que têm outras classes, como eu tenho um filho que é dos primários e um filho na idade de jardim da infância. Então eu teria 3 lições para estudar e eu acho que vale a pena tirar tempo para fazer esse momento. No culto de pôr do sol de sábado, estudar a proposta de atividade para o sábado à tarde. A lição vem trazendo cada dia as propostas de leitura bíblica, propostas de raciocínio, de atividades, né, de pesquisa. Então, cada dia vai ter as atividades sugeridas. Então, é importante que o pai, a mãe, esse filho e essa filha sentem juntos e façam essas atividades. Então, no sábado à tarde, sempre vai ser assim. Pegar a última atividade que tem lá no final da lição de cada semana e realizar no sábado à tarde, no culto de pôr do sol, ou se Deus abençoar que você consiga como família ter um tempo no sábado à tarde para recapitular a lição, isso é fantástico.
Na minha realidade, fica melhor no sábado, no culto de pôr do sol. Então, vai fazer a atividade da semana, sempre vai ter uma atividade, um quebra-cabeça, uma cruzadinha, preencher as letras, alguma atividade vai ter. Agora, essa atividade não pode ser feita simplesmente por fazer. Essa atividade precisa ser estudada, ela precisa ser refletida. Então, olha, o juvenil vai fazer a atividade, vai tentar resolver. Ele já ouviu a história no sábado de manhã, já sabe o verso áureo que está sendo trabalhado, decorado inclusive, sabe a referência bíblica da história, mas no momento de fazer essa atividade lá no final, sempre vai ter uma possibilidade de você com o seu filho conversar sobre a reflexão daquela atividade. Por exemplo, nessa atividade do Falar e Agir, daqui a pouco eu vou estar resolvendo ela com a minha filha, vocês vão ver que é uma atividade de pesquisa e de um tipo de quebra-cabeça que no final traz uma mensagem muito poderosa. A lição vem falando que a mensagem central é que nós servimos melhor quando as nossas ações correspondem àquilo que nós falamos, ou seja, a gente vai ensinar para a criança a coerência aquilo que a gente fala é o que a gente vive, ou aquilo que a gente vive deve ser o que a gente fala. É importante, a rainha de Sabá foi visitar o reino de Salomão e descobriu que Salomão vivia muito mais do que falavam dele. E que se falava dele só a metade daquilo que ele realmente era. Então a mensagem central dessa história é fantástica. Vamos ensinar a coerência aos nossos filhos, de nós vivermos aquilo que pregamos, ou de pregarmos aquilo que vivemos. Então a atividade do sábado à tarde, prática, dinâmica que vem no final da lição, vai trazer sempre uma mensagem que está relacionada com a mensagem central, que está relacionada com o verso áureo. Então, no sábado à tarde seria isso, e depois tem também a proposta de ter sempre um estudo comparativo da lição com os escritos de Ellen White. E olha, eu acho que é interessante que os pais levem a sério essa proposta de atividade no sábado, de pegar o seu filho, a sua filha juvenil e falar com ele assim, olha, nós vamos fazer um plano de estudo em que você vai conhecer a história bíblica, mas você também precisa aprender a pesquisar comparando com textos iluminados por Deus, inspirados por Deus, como são os escritos de Ellen White. Essa lição 4 do próximo trimestre vem sugerindo a gente pesquisar sobre a história da rainha de Sabá e do rei Salomão no livro. Aqui na lição vem falando patriarcas e profetas, mas nós já descobrimos que essa referência não é essa, ela está errada aqui. Pais, sempre procurem com antecedência verificar se a referência dos livros de Ellen White estão realmente correspondendo à história da lição. Se não estiver, não desista, procure. Por exemplo, aqui está dizendo que é patriarcas e profetas, páginas 66 a 68, mas nós descobrimos que na verdade não é patriarcas e profetas, é profetas e reis. Isso é um erro que pode acontecer nas nossas lições. Deve ter uma equipe que vai revisar, tomara que eles consigam até essa lição chegar na sua mão e na minha mão de fato, que seja corrigida essa edição, mas se não for, eu não vou deixar de ler porque não corresponde, eu vou procurar. E nós temos a opção de apresentar para os nossos filhos um plano de estudo de leitura dos escritos de Ellen White, na versão original ou a versão tradicional, né, desses livros que nós adultos usamos, uma linguagem para adultos e que até há pouco tempo também usaríamos com os juvenis, mas também nós temos a bênção de ter hoje na nossa mão a opção de ter os livros que são adaptados, ou seja, numa linguagem mais acessível aos nossos juvenis. Esse aqui é o livro Os Escolhidos, que corresponde, na linguagem de hoje, corresponde ao livro Patriarcas e Profetas. E eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas eu sei que tem Os Ungidos. O livro Os Ungidos, uma versão muito parecida com essa daqui, corresponde ao livro Profetas e Reis, que na verdade seria a referência que está pedindo na lição 4, desse tema aqui de Salomão e a Rainha de Sabá. Seria o livro Profetas e Reis, também o livro Conselhos sobre Saúde, que o tema que vem falando é sobre a questão do exemplo, a importância de se viver dando o exemplo. Nós todos temos a responsabilidade de sermos um exemplo no nosso viver. Nós estamos testemunhando o tempo todo. E essa semana a lição vai estar fantástica para ensinar isso. E também o livro Fé e Obras, página 78. Vão dar 7 páginas.
E aí, como que meu filho, que tem 12 anos, minha filha, no caso, tem 12 anos, ela tem as tarefas de escola, ela estuda piano, ela tem outras atividades no dia a dia, agora ainda tem que estudar a lição, tem que ler as referências bíblicas e ainda tem que ler os livros de Ellen White. Olha, é importante que sim. Mesmo que você e eu pensando assim, é muita coisa para uma criança, mas olha, vamos pensar a longo prazo. O que vai acontecer com uma criança que desde agora sabe que existem esses textos comparativos, existem esses complementos? Vocês não acham que quando chegar na lição dos jovens, quando chegar na lição dos adolescentes até, chegar dos jovens, depois dos adultos, eles não vão ter assim uma familiaridade muito grande com essas possibilidades e não vão colocar em prática? E isso, no que vai dar? Vai dar em aperfeiçoamento da fé, vai ampliar o conhecimento, e nós sabemos que tudo que a gente quer é que eles conheçam a palavra de Deus, né? Que conheçam a vontade de Deus para a vida deles e que depois, quando eles forem independentes, que eles sigam no caminho certo, que você possa dormir tranquilo. Então, eu acho que pega essas 7 páginas, que nessa lição são 7, outras lições podem trazer até 10 páginas. E aí, faça um plano de estudo com o seu filho, com a sua filha. São 7 páginas. Quantas páginas por dia essa criança teria que ler? 1 página? 2 páginas? Em que momento? Estabeleça uma rotina, não deixa à vontade, porque eles não vão ter essa responsabilidade tão acentuada como nós adultos temos, mas a gente acompanha, a gente cobra. E sinceramente, eu, mãe, vou ler também em benefício próprio, eu também vou crescer, eu também vou resgatar, eu também vou complementar coisas, eu vou entender melhor a lição para interagir com a minha filha e nós vamos ter um grande crescimento dentro de casa, espiritualmente falando. E esse é um processo de discipulado, muito importante, fundamental. Os pais ganham os filhos de Deus para que possam encaminhá-los. Eu sigo os passos de Jesus, meus filhos vão seguir os meus passos. Ou será que eles vão seguir meus passos e eu não sei quem eu estou seguindo? Estudar a lição com os filhos, juvenis, e ensinando eles a ir tendo autonomia, independência no estudo da palavra de Deus, é discipulado. E isso hoje em dia é fundamental. Nós estamos vivendo num tempo urgente de discipular os nossos filhos. E isso é responsabilidade dos pais. A igreja instrui, a igreja ensina, mas quem educa são os pais. Quem discipula são os pais. E o estudo da lição é fantástico para isso. A gente não deve perder essa oportunidade com correria, com distrações, ou achando que eu lanço lá para meu filho, eu pago a assinatura da lição para ele já é um desbravador, já está batizado, a responsabilidade é dele? Não, quem ensina isso para ele somos nós, pais. Então, vamos aproveitar essa oportunidade? E eu quero agora passar a dar uma demonstração do estudo da lição. Quero deixar claro que a Andressa ainda não estudou essa lição, ela já leu a referência bíblica, porque nós estamos aqui adiantando, né, um tema que vai ser trabalhado daqui 2 meses e meio. Então, ela leu a referência bíblica, ela já sabe do que se trata a história, mas as atividades dia a dia, ela não conhece. Vai ser como se fosse real mesmo, eu sentando com ela e estudando. Sábado à tarde, a segunda-feira e alguns dias só que nós vamos apresentar aqui para dar uma ajuda e uma força na sua capacitação como pai, sendo discipulador dos seus filhos. Nós estamos aqui, eu e a Andressa, essa é minha filha Andressa, tem 12 anos, frequenta a classe dos juvenis, e nós vamos estudar a lição 4 do 3º trimestre de 2016. Vamos fazer uma oração, filha, antes de começar esse estudo, para valer? Querido Deus, nós queremos te pedir a tua presença comigo e com a Andressa aqui, ao abrirmos a tua palavra e a lição da Escola Sabatina desta semana. Ajuda-nos a aprendermos como o Senhor quer que nós vivamos e falemos. Em nome de Jesus. Amém. A lição vem falando sobre falar e agir, não foi isso? Onde é que está o texto de referência sobre a história bíblica dessa semana? Em 1 Reis 10, 1 a 13. Isso. A história você já sabe que é sobre a rainha de Sabá e o rei Salomão. Né? O verso para memorizar. Essa semana tá um verso curtinho, tá bom? Leia o verso. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Isaías 43, 10.
Primeira coisa que eu quero te perguntar sobre o verso da Bíblia, Andressa, nesse verso aqui, você consegue destacar alguma característica de Deus, assim, a essência de quem Deus é, através desse verso aqui? Quer ler de novo e tentar dizer para mim, mãe, eu vejo nesse verso que Deus, Ele é... Vamos lá. Vocês, quem está falando? Vocês são minhas testemunhas. Quem está dizendo isso? Que nós somos... Deus está dizendo. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo a quem escolhi. Com essa palavra de Deus para nós, o que a gente pode tirar assim, de característica de quem Deus é? Para mim, para você, para os filhos dele aqui nessa terra. Quem é Deus? Se ele diz que nós somos seus servos, se ele diz que nós somos suas testemunhas. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Senhor. Muito bem. Então a gente tem a quem ser. Nós temos a quem servir. Primeira coisa que a gente pode aprender desse verso. Agora, o que para você significa esse verso aí? O que você entende desse verso? Que nós devemos servir a Deus a qualquer momento. Em todo tempo. E de que maneira a gente pode servir a Deus segundo esse verso? Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Nós podemos pregar sobre o amor de Deus, falando a respeito dele, falando que ele nos salvou, que ele morreu no nosso lugar. Pregar sobre o amor dele. E essa palavra testemunhas diz alguma coisa especial para você? Ou para mim? O que significa para você? O que representa ser testemunhas? Ser uma testemunha? De que nós podemos falar, por exemplo... Você usou uma palavra aí que eu tava aqui na minha cabeça. Que palavra você acabou de falar? Exemplo. Exemplo. O que você acha? Testemunha pode ter alguma coisa a ver com exemplo? Sim, porque daí ela pode dar um exemplo do que aconteceu. Do que aconteceu. E no caso desse verso aqui, falando sobre que nós somos testemunhas de Deus, você acha que a gente tem uma maneira correta da gente ser testemunha de quem é o nosso Senhor? Eu lembro que você falou no começo assim, que Deus é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor e nós testemunhamos disso, existe, será que uma maneira correta da gente testemunhar? Qual o título da lição? Falar e agir. Falar e agir. Tem alguma coisa a ver essas duas palavras uma com a outra? Faz sentido? Faz. Ou uma não tem nada a ver com a outra? Elas têm a ver. Por quê? Porque quando nós damos o nosso exemplo, ao falar e agir com as outras pessoas, nós estamos dando um exemplo. E uma nós coisa... devemos dar um bom exemplo. Nós devemos dar um bom exemplo, né? No nosso falar, no nosso agir. E você acha que um e o outro tem que ser totalmente diferente? Não. Por que não? As duas têm que ser parecidas, porque se você fala de um jeito e age do outro, não está fazendo do jeito certo. Não está dando um bom Exemplo. testemunho nem um bom exemplo, né? Tá vendo como esse verso é riquíssimo? Primeiro ele diz pra gente o que Deus é nosso, né? Ele deixa claro que Ele é o nosso Senhor, porque nós somos testemunha dEle, porque nós somos servos. E o mais lindo aqui, ó, quem foi que escolheu eu e você como servo? Deus. Deus. Então Ele é nosso Senhor mesmo. E também a respeito desse falar e agir, né? Comprovando aí o tema da lição. E a mensagem central, então, dessa história sobre a rainha de Sabá e Salomão? Qual que... Nós vamos ver isso num outro dia, mas rapidinho eu queria ver se você conseguiu descobrir isso. A rainha de Sabá, ela tinha muita curiosidade de conhecer Salomão pessoalmente. E ela morava muito longe de Salomão. Muito, muito longe. Depois eu vou falar pra você que a distância que corresponde à viagem que ela fez. A rainha de Sabá, ela queria muito conhecer Salomão por causa, sabe de que ela não conhecia ele pessoalmente. Então ela conhecia o que de Salomão? Pra ela querer ir lá conhecer ele. O que ela sabia? Do que ela ouvia sobre ele. A fama de Salomão. Isso. Falavam sobre ele, que ele tinha muita sabedoria. E daí ela queria conhecer para ver se era verdade. Não, diziam que ele era o homem mais sábio que já tinha existido, que existia, que achava que não existia outro mais sábio. E ela ficou curiosa.
Então ela foi lá. Aí a mensagem central dessa visita da rainha de Sabá a Salomão é o que traz a lição aqui na introdução, ó. Lê aí o que está dizendo. Mensagem? Uhum. Servimos melhor quando nossas ações correspondem ao que falamos. E aí, o que você entende para essa mensagem central? Para a tua vida. Essa mensagem que a lição está trabalhando essa semana para a tua vida, assim. O que te chama a fazer? Que nós devemos agir como nós falamos. Um exemplo disso por exemplo, você fala que promete alguma coisa para um amigo. Se você não agir do modo que você tinha falado, então você não está dando um bom exemplo para as outras pessoas que estão vendo o que você está fazendo. Se você promete, você deve cumprir o que você prometeu. Exatamente. E quando a gente está falando disso, né, de ser coerente com o que a gente fala, com o que a gente diz que vai fazer, o que a gente faz, as outras pessoas, elas vão ver muito mais em nós que nós somos testemunhas de Deus, né? Porque Deus é fiel. Aquilo que Ele fala, Ele faz. E nós devemos fazer a mesma coisa. E será que a rainha de Sabá comprovou em Salomão isso? Que Sim. Tudo que falava será? Isso a gente vai descobrir essa semana. Vamos fazer a atividade, a dinâmica dessa semana, alcançando a todos. Está no final da lição, né? E a gente viu aqui, nós estávamos vendo antes da gente fazer, né? Que ela não é uma atividade tão simples, é um quebra-cabeça mesmo, mas que tem uma mensagem linda. Está baseada lá em 1 Tessalonicenses 2, o verso 12. Quer ler o verso? Para depois a gente explicar como é que é essa atividade aqui. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, aí a proposta aqui, ó, você tem um banco de letras, né? Que você coloque, escolha uma das 3 letras nesse sentido aqui. Comece com uma letra, mas você tem que formar as palavras na horizontal, tirando a essência desse verso que você leu aí. Tirando a essência. Vamos, nós já fizemos anteriormente, então ela já sabe qual é a palavra, as palavras aqui que formam a atividade. Então, Andressa, você já pode falar, porque todos que estão assistindo sabem que a gente está só encenando, né, esse modelo aqui. Qual é a mensagem dessa atividade dessa semana? Viver por modo digno de Deus. Então eu vou te perguntar o que eu te perguntei no verso áudio. Que mensagem você pode tirar dessa palavra, dessa frase que está ali em 1 Tessalonicenses 2, o verso 12. O que é isso? Viver por modo digno de Deus. Nós devemos seguir o exemplo de Deus. Nós devemos viver desse modo, segundo a Deus. O que você acha que essa mensagem tem a ver com a lição? Com a história de Salomão, da rainha de Sabá, da mensagem central de que nós servimos melhor quando nós falamos aquilo que vivemos ou quando nós vivemos aquilo que falamos. Viver por modo digno de Deus. O que você acha? Deus tem um modo pelo qual a gente deve viver? A gente tem orientações na Bíblia, por exemplo, de como um cristão, um discípulo de Jesus deve viver? Temos? E quando nós não vivemos desse modo, como a gente sabe que deve viver, isso é um modo digno de Deus? O que causa para Deus quando a gente não vive de um modo digno? Deus fica muito triste, porque se nós não seguimos o exemplo dele, não seguimos o que está na Bíblia, nós não estamos vivendo de um modo digno de Deus. Você sabe que esse verso foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Ele estava orientando os tessalonicenses de que maneira eles deveriam viver de forma que eles honrassem a Deus, de forma que eles pudessem ser testemunhas de Deus, que é o nosso Senhor, como você falou que o verso deixa claro que Deus é o nosso Senhor. Então é muito, muito importante a gente viver de modo digno de Deus, não é? Uhum. E você, sabendo disso, você percebe que Deus está te chamando
para viver de um modo digno de Deus? Se está na Bíblia, nós devemos seguir de acordo com o que está escrito. Conhecer Porque primeiro. foi Deus que mandou os apóstolos escreverem. Então, se o que está escrito na Bíblia foi mandado por Deus, então está certo. Muito bem. Então, o que o apóstolo Paulo escreveu deve servir para nós também. Tá? Então, durante essa semana, vamos refletir bastante sobre isso. Assim como Salomão deu prova para a rainha de Sabá de que ele era muito mais do que aquilo que ela imaginava que ele era, que todas as pessoas possam ver em nós isso. Que nós somos testemunhas de Deus e que Ele é o nosso Senhor e que a gente vive e fala de uma maneira que testifica isso. Agora nós vamos orar, porque nós estamos concluindo essa atividade do sábado, mas depois da oração eu quero falar para você que nós temos a proposta de estudo dos livros de Ellen White, para que a gente possa aprender ainda mais sobre a história da rainha de Sabá e Salomão. Depois da oração eu vou explicar para você como a gente vai fazer isso. Tá bom? Tá bom. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada pelo estudo deste sábado. Obrigada pela mensagem tão especial através do verso para decorar, através da mensagem central dessa lição, que nós compreendemos já que o nosso viver, o nosso agir, o nosso falar deve ser correspondente à Tua vontade, porque nós estamos nesse mundo para testemunhar de que somos Teus servos. Nós te pedimos que nos capacite para isso, que o Senhor repreenda todo mau exemplo, todo mau testemunho, e que nós possamos viver digno de que somos Teus filhos. Abençoe a Andressa de modo muito especial, ali na escola, aqui no prédio, brincando com os amigos, em casa, com os irmãos mais novos, que ela possa sempre se lembrar de viver de acordo com o agir e o falar segundo a Tua vontade. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, olha, a gente tem 7 páginas dos livros de Ellen White para a gente ler essa semana sobre essa história da rainha de Sabá e Salomão. Nós vamos ler uma página por dia até o próximo sábado, tá bom? Alguns dias eu vou ler com você, outros dias você vai ler sozinha, mas a gente vai sempre sentar na hora do culto e vamos discutir um pouquinho sobre esses textos, tá bom? Você vai ler no livro Os Ungidos, que é na linguagem que você entende melhor, tá bom? Combinado, então. Vocês assistiram aí, né, um exemplo que nós demos eu com a Andressa do estudo de sábado à tarde, mas a lição ela traz todos os dias as atividades correspondentes à dinâmica do estudo da lição da Escola Sabatina, do Juvenis. Então, no domingo, geralmente, nós vamos estudar juntos, ou eu posso até pedir que ela leia sozinha a história da lição, que está assim adaptada, né, e colocada numa linguagem super acessível para o juvenil se interessar pela história. Então, vai recapitular. Todos os dias vai ter sessão para pensar, vai ter uma sessão de, nem todos os dias, mas vai ter a sessão de pesquisa. Todos os dias vai ter o momento da oração, que é sempre um momento muito especial de tomada de decisão. No sábado à tarde, geralmente não vai pedir a oração que a criança ore tomando uma decisão, mas a partir de domingo, todos os dias vai ter esse momento da oração em que a criança vai tomar uma decisão e ela deve orar no final desse culto, desse estudo da lição. E tem também muita atividade para escrever, e nessa proposta de escrita é interessante que o juvenil tenha um diário onde ele vai fazer as anotações. No Escreva, vai fazer anotações de pesquisa, que vem também as atividades para pesquisa. E no final da semana eu posso estar olhando tudo que ela pesquisou, pedindo que ela compartilhe até com a família aquilo que ela aprendeu, as decisões que foram tomadas durante a semana. Se a gente seguir passo a passo, você vai vendo que é um crescimento a cada semana e um enriquecimento muito forte. Então, assim, e tem também a sugestão, né, a proposta, a promoção do ano bíblico do juvenil, né? Então, todos os dias vão ter várias atividades e que é importante serem feitas. Por exemplo, eu vou estudar agora com a Andressa, vocês vão ver o estudo da quarta-feira. O estudo da quarta-feira vem sugerindo aqui ler um dos textos que é a referência bíblica para a história. Todos os dias vai ter, a partir de segunda-feira. No domingo você estuda a história da lição, leitura mesmo, ele vai ler. A partir de segunda-feira, o juvenil vai ler os textos bíblicos, referência da história bíblica. Lembrando que
também a criança vai estar lendo aquele plano de estudo dos livros de Ellen White, e tudo voltado para a história bíblica, que essa semana a gente está estudando a Rainha de Sabá visitando o Reino de Salomão. Então, na quarta-feira, que é 27 de julho, dá aqui o texto bíblico, que eu vou ler com ela aqui, de 1 Reis 10, do versículo 10 a 12. Vai ter uma pesquisa super elaborada sobre a correspondência de valor dos presentes que a Rainha de Sabá levou para Salomão. E essa pesquisa, se deixar para o juvenil fazer sozinho, vocês vão ver que eu vou estar aqui conversando com ela, é uma pesquisa que não é tão fácil assim. Se deixar sozinho pode ser desinteressante, mas se a mãe ou o pai pesquisarem juntos, vocês vão ver que aqui está pedindo para calcular o valor na moeda de hoje do ouro que a rainha deu a Salomão. A Bíblia relata que ela levou para ele 120 talentos. Sabe quanto corresponde isso em gramas, em quilos? Quanto corresponde no valor do ouro de hoje, o que a rainha levou? E é uma conta que é muito elaborada. Sozinho eles não conseguem fazer essa pesquisa. Então a mãe, o pai tem que estar acompanhando, a avó, o tio, quem seja responsável por esse juvenil, para que ele possa concluir essa pesquisa e fechar o assunto do dia, para que ele possa tomar a decisão na hora da oração, lembra? Na hora de orar, vai ter que tomar uma decisão, e aí, se não estudou direito, vai ficar uma coisa vaga, vai ser jogada no ar. E a gente não quer isso, né? Quer levar o juvenil a pensar e a elaborar essa decisão. E aí, assim, o tema também, sempre que traz uma pesquisa prática, vai ter um tema profundo sendo trabalhado por trás disso. Então, em relação à moeda, em relação a todo o ouro, em relação a todos os presentes que a rainha levou para Salomão, olha que interessante a pergunta: o que torna uma pessoa verdadeiramente feliz? Aí eu e você podemos pensar assim, mas o que tem a ver? O juvenil vai ler lá em 1 Reis 10, versículos 10 a 12, todos os presentes que a rainha levou para o rei Salomão. Depois vai fazer uma pesquisa que corresponde à moeda daquela época com o valor atual. E aí, o que tem a ver perguntar sobre a verdadeira felicidade? Você já parou para pensar que, de repente, a rainha de Sabá foi lá levando toda essa oferta material, deve ter recebido muitos presentes do rei Salomão também, mas será que era essa a busca real que a rainha de Sabá tinha em ter ido visitar o rei Salomão, pela fama que ele tinha de sabedoria? Eu acho que ela queria descobrir a fonte dessa sabedoria. E ela vai descobrir na história, e o seu juvenil e a minha juvenil aqui vai descobrir que a grande busca da rainha de Sabá era a fonte daquela sabedoria. E aí ela encontrou a verdadeira felicidade. Ela sai dali sabendo onde encontrar a verdadeira felicidade e não estava em toda aquela riqueza que ela levou e nem toda a riqueza que Salomão tinha. E o nosso juvenil, meu filho, meus filhos, seus filhos vão descobrir também que a fonte da verdadeira felicidade é Deus, né? Então, eu vou agora estudar com a Andressa a lição de quarta-feira, mais um dia para dar um modelo aí para vocês, e aí a gente está logo chegando na conclusão dessa apresentação. Vamos ler o texto bíblico que corresponde à atividade de hoje, Andressa? Quarta-feira, 27 de julho. 1 Reis 10, versículos 10 a 12. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irã, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até ao dia de hoje. Até o verso 12 só. Então a Bíblia está deixando claro que ela levou presentes únicos, né? E muita coisa. Você lembra da pesquisa que nós fizemos agora há pouco sobre a correspondência de todos esses presentes caríssimos à moeda real que nós temos hoje? Você lembra? 120 mil talentos, é isso? Não. Só 120 talentos de ouro.
que corresponde a 4.000 quilos de ouro. E que em reais, né? O ouro tem um valor. Em real. E quanto é que custaria hoje em reais esse presente? Em real custa Corresponde. 5.720.000 reais. Já pensou? Ela levou tudo esse dinheiro. Agora tem uma pergunta interessante, Andressa. Aqui na sua lição a respeito. A gente fez o cálculo, fizemos a pesquisa. E aí vem uma pergunta para você pensar. Leia a pergunta que está dizendo aí na sua lição sobre o dia de hoje. Torna uma pessoa verdadeiramente feliz. E daí? O que tem a ver essa pergunta com toda esses presentes caros, toda essa riqueza que a rainha ofereceu para Salomão? O que tem a ver isso? Perguntar o que torna realmente a pessoa feliz com ganhar esse montão de presente? Você acha que a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, levou todos esses presentes? E ela deve ter ganhado muitos presentes do rei Salomão também. Quando ela foi ali em busca de conhecer quem era Salomão e toda aquela sabedoria, ela queria só ver bens materiais, será? Ela levou presentes, era uma questão de etiqueta, né? De educação, oferecer presente para o rei. Ele era um rei. Eles trocaram presentes, rei, rainha. Eles trocaram presentes caros. Mas era isso que ela pretendia? O que você acha? Eu acho que quando ela foi lá, ela achava que ela poderia ver muitos bens materiais, porque como ele era um rei, ele poderia ter muitas coisas caras daquela época. E ela Mas no também que ela estava mais interessada? Ela queria saber de onde que ele tinha tanta sabedoria, de onde que ele tirava. Ela queria saber como que ele tinha conseguido, como que ele sabia de tanta coisa. Administrar tudo aquilo, né? E aí, o que tem a ver com essa pergunta? O que torna uma pessoa verdadeiramente feliz? É todas essas riquezas? Era toda a riqueza que Salomão tinha? Não. Que ela descobriu que tornava Salomão o homem mais sábio do mundo? Não. A verdadeira felicidade, ela não vem de bens materiais, ela não é dessas coisas que nós temos hoje em dia. Eu acho que a verdadeira felicidade das pessoas vem de Deus. Vem de Deus, né? E pra gente conseguir essa felicidade ou essa sabedoria como Salomão tinha, tem que ter o que com Deus? Um relacionamento. Tem que ter união. União com Deus, né? Estudo da palavra, oração. Nós vamos orar agora, Andressa. E a tua lição diz assim, ó. Ore pedindo a Deus que torne você generoso com o que Ele lhe tem abençoado. Por quê? Porque quando a gente divide o que a gente tem... devemos partilhar as nossas coisas e não sermos egoístas. Não sermos egoístas, né? Também. E a sabedoria de Salomão também estava nisso, né? E a rainha de Sabá também estava aprendendo isso com ele. Então agora você vai orar para a gente concluir o estudo de hoje. Eu? Fazendo esse pedido especial que está aí. Para que Deus torne você generosa com o que Ele tem te abençoado. Vamos orar? Ore. Querido Deus, nós queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor nos deu, como um lar, uma família, o nosso alimento de cada dia. Abençoe também as pessoas que ainda não têm todas essas coisas que o Senhor nos tem dado, que o Senhor possa continuar nos abençoando, mas não somente com bens materiais, mas também com a felicidade que o Senhor nos traz. Amém, Senhor. Que o Senhor possa ficar sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Andressa, você estudou a lição da quinta-feira sozinha e eu queria saber o que você entendeu, se tem alguma dúvida. Me fala, o que você estudou? Sobre o quê? Do que está falando as atividades de hoje? Bom, aqui está falando que eu tinha que ler 1 Reis 10 a 13. O que está escrito lá? Você lembra? Falou que daí ela tinha, a rainha de Sabá tinha ido pra lá e tinha levado muitos presentes pra ele e depois ele tinha dado muitos presentes pra ela. Presentes materiais ou você entendeu que era alguma coisa a mais? Não sei. É isso que você não entendeu? O que mais? Tem mais alguma coisa que você não E entendeu? eu também não entendi esse
Ah. que tá perguntando se... Tá assim, ó. Se o rei Salomão deu à rainha tudo que ela desejou e pediu, entre aspas, isso significa que podemos esperar o mesmo de Deus? Você imagina que ele esperaria algo em troca? Tá. O verso diz então que a rainha recebeu de Salomão tudo que ela desejou e pediu. Entre aspas. Entre aspas. Tá. E o que você não entendeu? Sim, porque lá aqui na Bíblia tá falando que ele tinha dado tudo que ela tinha desejado e pedido. E aqui tá falando que tá entre aspas. Mas ele está entre aspas porque é uma citação da Bíblia. Está sendo fiel ao que foi escrito aqui. É isso que você não entendeu? Ou você não entendeu a pergunta? Se isso significa que podemos esperar o mesmo de Deus? Eu não entendi. Você imagina que ele espera algo em troca? Você não entendeu a relação que tem isso com a história de Salomão e a rainha de Sabá no final da história? É isso? Você não entendeu? É. Tá. Nós estamos passando isso aqui, uma coisa que aconteceu realmente. Eu deixei que ela estudasse sozinha e ela não conseguiu entender a relação. Isso, com certeza, pode acontecer com os nossos filhos. Por isso, veja a importância de um mediador. Veja o valor que tem a mãe, o pai, sentarem com os filhos e conversarem sobre o estudo da lição. Estudar juntos, pedir que eles estudem sozinhos e depois ter esse momento dessa cobrança, né? Deles terem que prestar conta do estudo. Se eu não pergunto para ela, né? Eu deixei que ela... Não quero dizer que todos os dias eu tenho que estudar com ela. Mas se eu não pergunto, se ela não me presta conta do estudo que ela fez e essa dúvida permanece ou passa por algo e deixa para lá. Que ganho teve o estudo da lição? Então é fundamental esse mediador. É fundamental esse discipulado. Né? Os pais é quem deve fazer isso. 1 hora na escola sabatina no sábado não vai dar tempo de tratar essas dúvidas. E a lição traz propostas de atividades de pensamento, de raciocínio, de meditação, de reflexão, todos os dias. Então, isso que aconteceu com a Andressa é super normal. E é real, ela realmente ficou com essa dúvida. Então, no caso, eu estudando com ela, juntas, nós vamos tirar a essência dessa lição. Né? De que a rainha de Sabá foi visitar Salomão. E tudo que ela desejava descobrir sobre a sabedoria de Salomão, diz que Salomão correspondeu. E ela foi atendida. Afora, Andressa, todos os presentes que eles trocaram, os presentes materiais, a Bíblia está dizendo que o desejo que estava no coração dela de descobrir a fonte da sabedoria de Salomão, ela conseguiu. Então ela foi embora realizada. Ela voltou com seus servos para o país dela, feliz, porque, na verdade, quem atendeu a necessidade que estava no coração dela, sabe quem foi? Não foi Salomão. Foi a fonte da sabedoria de Salomão. Quem é a fonte da sabedoria de Salomão? Deus. Então a rainha de Sabá encontrou, além de presentes, fortuna, riqueza, inteligência, ela encontrou a fonte da sabedoria de Salomão, que era Deus. Entendeu? E aí aqui pergunta, o que isso significa? Que nós podemos esperar que Deus vai atender as nossas Deus vai fazer a mesma coisa com a gente? Ele pode atender as nossas anseios, as nossas necessidades dentro do nosso coração? Com certeza. E você acha que ele espera algo em troca de nós? O nosso coração. Muito bem. Parabéns. O que ele quer de nós é a entrega do nosso coração. Eu acho que você entendeu bem. E aí aqui pede para que ela ore nesse dia, tomando a decisão, né, de ter um espírito doador que esteja pronto a fazer pelos outros o que Deus faz por você. Salomão fez isso, com certeza, pela rainha de Sabá. Tudo aquilo que Deus fez por ele, ele fez pela rainha de Sabá. Por isso ela saiu dali repleta, completa, satisfeita do que ela foi buscar. Muito mais que os bens materiais, um ganho espiritual muito forte. Bom aprender essa história, né? Então, são tantos detalhes que a gente poderia estar passando aqui se tivéssemos estudado cada dia da semana, né? Mas não dá tempo de apresentar tudo para vocês. Mas peçam a Deus muita sabedoria, muita disposição, ânimo, saúde, paz no coração para cumprir essa missão que pode ser um prazer muito grande de discipular os nossos filhos.
E assim, é uma oportunidade única, essa fase vai passar muito rápido. E ela tem resultados de longa duração, né? Desde o mais pequenininho. Então assim, muitas mães que trabalham fora devem estar se perguntando, mas Mara, como é que eu vou dar conta? Eu tenho 3 filhos, cada filho numa faixa etária, cada filho numa classe de escola sabatina. Eu acho assim, como os nossos filhos são herança do Senhor e nós vamos ter que dar conta para Deus, nós temos que ter um plano de ação em relação ao discipulado dos nossos filhos. Pais e mães, ou responsáveis por esses meninos e meninas, precisam pedir orientação a Deus e precisam levar a sério uma estrutura de acompanhá-los espiritualmente, no estudo da palavra, que é facilitado através da lição da escola sabatina. Então assim, tem um plano de ação. O esposo com a esposa, o pai e a mãe, as pessoas que são responsáveis. Uma semana você está cuidando do seu filho que é juvenil, a mãe. Na outra semana você cuida do seu filho que é primário, ou que é hall, ou que é jardim. E o pai também precisa participar. Se está faltando essa estrutura no seu lar, ore a Deus. Ore incansavelmente, incessantemente. Peça que Deus te dê essa orientação, que Deus te dê essa sabedoria. Vocês vão alcançar. Eu posso garantir que vocês vão alcançar isso. Mas não desistam. Por nada, não desistam. Esse é o meu apelo que eu faço a vocês. Agora, concluindo sobre a questão das atividades da lição, na sexta-feira, pode ser que aconteça de pedir que a criança partilhe com a família o que ela definiu sobre o estudo diário. Num diário mesmo, sabe? Então, assim, ter um caderno com que eles façam anotações, pesquisas, administrações, conclusões que eles estão tirando dos estudos, da leitura da Bíblia, das orações que estão fazendo, porque vai ter um chamado para que eles se avaliem naquilo que eles aprenderam e nas propostas sugeridas para que eles façam uma mudança de vida ou que eles cresçam espiritualmente. E isso pode estar registrado num diário. Isso pode ser compartilhado, como nessa semana está pedindo, para que o juvenil veja em seu diário de estudo da Bíblia as áreas em que deseja mudar. E enquanto você já progrediu só essa semana, isso aqui é fundamental para que eles possam andar um passo nessa semana. E se o professor da Escola Sabatina dos Juvenis está seguindo as orientações do manual de escola sabatina, o auxiliar que o professor tem lá na classe, que não vai chegar na sua mão, pai, e que não vai chegar na minha mão como mãe, mas o professor vai definir com os alunos a cada semana uma tarefa que no manual vai estar dizendo assim, ó, partilhando. Esse partilhando traz uma atividade especial extra da lição que seu filho tem na mão, para que ele pratique durante a semana correspondente a este tema aqui. Então, procure saber com seu filho. Se ele não teve interesse em prestar atenção, procure o professor da escola sabatina e pergunte, professor, qual é a tarefa que o meu filho tem que fazer extra ao estudo da lição de escola sabatina durante essa semana relacionada à dinâmica que a lição tem trazido na semana. Vocês sabem que o currículo Elo da Graça tem 4 dinâmicas: serviço, comunidade, adoração e graça. Então, essa lição aqui está falando sobre serviço e você vai entender isso, pai, no tema central da lição. A mensagem central vai sempre começar com o tema, com a dinâmica do estudo. Então, o tema geral dessa semana, a mensagem central dessa semana diz assim, ó, servimos melhor. Então, está falando sobre serviço. O seu filho, a minha filha, vai ter uma atividade durante essa semana de servir a alguém, servir a alguma coisa. Então, procure saber com seu professor, procure saber com seu filho, peça que ele preste atenção no estudo da lição. E aí, a gente vai fechar um ciclo completo de aprender, de crescer espiritualmente, de discipular os nossos filhos no caminho do Senhor. Que Deus abençoe você, pai, mãe e aqueles que são responsáveis pelos nossos juvenis. Vamos cumprir a nossa missão, que um dia nós daremos conta com muita felicidade da salvação deles em Cristo Jesus.